Pode comemorar, torcedor palmeirense. Palmeiras vence na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Um jogo que foi muito, mas muito mais difícil do que se apresentou com o Porto. O Palmeiras não apresentou o mesmo futebol do que apresentou contra o Porto. Mas o Al-Ahly, com o futebol que apresentou, só fez engrandecer cada vez mais a vitória do Palmeiras. Foi uma vitória grandiosa, tanto dentro como fora de campo. Festa, show, mais uma vez da torcida do Palmeiras. Não precisa nem se falar o show que o Palmeiras faz e a reverência de toda a imprensa internacional por causa disso. Não é chover no molhado elogiar a torcida do Palmeiras, que vem fazendo em jogos grandes. Isso é muito importante dizer, né? Mas nesse vídeo aqui, esse pós-jogo do Palmeiras 2 Al-Ahly 0, os motivos da mudança de jogo, a dificuldade que o Palmeiras teve, as dificuldades que o Al-Ahly imprimiu para o Palmeiras. O Palmeiras teve que se superar, jogar mais cadenciado, teve as dificuldades climáticas, o forte calor, depois a pausa após o segundo gol, o risco de tempestade, o protocolo federal nos Estados Unidos que tem que parar com risco de tempestade, então tem que parar o jogo. Mas antes de falar da partida, falar dessa grande vitória do Palmeiras, importante vitória, já pedi para você, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo do mesmo para nos fazer crescer cada vez mais e mais. Mas vamos primeiramente enumerar os fatos e os fatores que fizeram esse Palmeiras ter que jogar mais, no caso, não no sentido de jogar melhor. O Palmeiras não foi melhor em campo do que foi contra o Porto, do que foi contra o Al-Ahly. Um dos principais culpados, o adversário. Teve sim o fator forte calor também, teve o fator também Palmeiras novamente perdendo um caminhão de gols também, mas a diferença do que o time do Porto fez contra o Palmeiras e o time do Al-Ahly fez foi bem perceptível. O Palmeiras teve que jogar melhor. Repito, não quer dizer que o Palmeiras teve que jogar mais. A partida foi disputada novamente no estádio MetLife Stadium, em New Jersey, ao lado de Nova York. O calor de beirando 33, 34 graus. O Palmeiras que quis, logo de cara, imprimir aquele ritmo de marcar em cima, pelo forte calor e pela cadência do time egípcio. O Palmeiras teve que, no caso, começar a diminuir a velocidade, diminuir a pegada, não marcar o Al-Ahly lá em cima. Meio que nessa, esperando o Al-Ahly tocar sua bolinha lá atrás e imprimir algum perigo. Mas o primeiro tempo, se for resumir como é que foi o futebol no primeiro tempo da partida, foi muito pobre. Muito pobre mesmo. O Palmeiras tentou, mas olhou para o céu, viu o sol e falou, não vai dar não. Aqui não vai dar jogo. O Al-Ahly é mais time do que o Porto e vamos ter que nos desgastar mais. E a partida é 90 minutos. Então acho que isso pode-se dizer que foi a cartada de mestre, entre aspas, se dizendo de Abel Ferreira. Não, calma, gente, temos 90 minutos, não vamos à louca, assim, para cima, vamos tentar resolver o jogo na parte final, onde se vence os jogos. As opções táticas se mudando da partida, que foi o empate com o Porto, no bom futebol palmeirense, e na vitória contra o Al-Ahly, que não teve um futebol com mais intensidade, beirando o brilhantismo, mas porque Abel Ferreira fez mudanças. Tinha iniciado com Maurício na meia cancha, mudou para Rafael Veiga. E Rafael Veiga já há um bom tempo não vem exercendo um bom futebol. Sou muito fã de Rafael Veiga, tem participações em Libertadores, já tem jogos de mundiais passados. O Palmeiras está tendo dificuldade de armar jogo com a bola nos pés de Rafael Veiga. E quem sofre é o Palmeiras. Chance, Abel Ferreira está dando para Rafael Veiga. Não é aquele cara, eu desisti de você, não quero mais contar com você. Não, ele tá dando chance. Só que Rafael Veiga não está correspondendo. E quem sente é o time do Palmeiras. Uma coisa que ele também fez foi Abel Ferreira colocar Facundo Torres na equipe titular, deu mais mobilidade. Antes do jogo, quando veio a escalação, Estevão aberto de um lado e Facundo Torres aberto do outro, eu achei que Abel Ferreira estava pensando o quê?
em abrir a defesa egípcia, no caso, Facundo de um lado e Estevão do outro, para tentar ter mais chance de se infiltrar pelo meio, um Richard Rios, uma jogada de Rafael Veiga, o tal do jogador surpresa. Só que o Palmeiras, por causa do forte calor no primeiro tempo, não só por isso, mas também por isso, não teve aquelas infiltrações. O Palmeiras estava muito mais com amplitude no campo, eram jogadas muito mais pelas pontas, mas não tinha, não conseguia furar o bloqueio da equipe egípcia. Para o segundo tempo, com a entrada de Maurício, e no caso, sacando Rafael Veiga, o Palmeiras melhora. E antes da parada meteorológica, no caso, saíram os gols do Palmeiras. Primeiro gol do Palmeiras foi bola alçada na área. Então, eu gritei gol do Flaco. Não, foi do zagueiro. Foi o atacante, mas com vezes de zagueiro. Cabeceou para trás, matando o goleiro, gol contra. E no segundo foi uma jogada assim, muito bonita. Maurício indicando com a mão, vai. Tocou no vazio e descobriu, indo no seu campo de defesa, mas partindo para o ataque, Flaco Lopes, que fez o que Vitor Roque não tinha feito. Então, no segundo tempo, entrou Maurício no lugar de Veiga, entrou também Flaco Lopes no lugar de Vitor Roque. E o Palmeiras melhora muito. Tanto que foi passe de Maurício para o Flaco Lopes, que arrancou. Eu só torcendo, pelo amor de Deus, não perde. Eu nem gritei aquele gol. Antes do gol, não, eu só falei, não perde. E ele não perdeu. Ele trouxe a bola em diagonal, fez o que muitos atacantes do Palmeiras não faz. O Vitor Roque simplesmente não faz isso. Ele estava de cabeça baixa correndo com a bola. Antes dele chutar, ele levantou a vista dele, olhou, teve o campo de visão e viu o goleiro dando o canto. Chutou cruzado, bem no cantinho, estufando a rede. Então Flaco Lopes cumpriu o manual que o atacante tem que fazer. Não correr diretamente em reto, ele correu para poder até ludibriar, enganar a zaga, correndo em diagonal. Quando ele fez a ação do chute, ele não chutou por chutar, ele olhou, ele viu o goleiro meio caindo de lado e dando o canto, chutou cruzado, foi para um canto e chutou para o outro. Então foi muito inteligente. E aí nisso aí, o Palmeiras fez o segundo gol e deu aquela tranquilidade. Aí depois teve a parada, chata, mas é lei. É que o brasileiro é muito dado a cumprir protocolo, cumprir leis. Ah, não, mas tá sol. Não, mas é lei, vamos cumprir. Tem isso também. Tem muita gente que não gosta, mas tá na lei. Então vamos que tal a gente mudar as leis? Não, isso aí ninguém quer. Ainda mais a lei dos outros países. Mas, aí na volta pro segundo tempo foi um show de tentativas do Al-Ahly, batendo com desespero e perdendo bolas bobas, e o Palmeiras perdendo gols a rodo em contra-ataque. Foi uma partida depois da parada meteorológica, foi um show de tentativas sem sucesso do Al-Ahly e bolas perdidas no meio campo, bola recuperada do Palmeiras, tentativas e perdas também. Então foi tentativa, erro, de um lado e do outro. E foi até o final da partida. O Palmeiras vence, Palmeiras salta à frente dos outros adversários que também tinham empatado na primeira rodada, e o Palmeiras fez o que tinha que fazer, vencer. Né? Não teve o brilhantismo, naquela também, brilhantismo que jogo valendo campeonato curto, você não vai jogar que nem o Santos de Pelé, Palmeiras a devida guia. O Palmeiras foi intenso contra o Porto, não teve como ser intenso contra o Al-Ahly, por quê? A equipe egípcia é melhor, é mais correria, é mais física, gosta de um jogo truncado e tem melhor categoria. E a condição climática, um calor lá, meio-dia, 32, 33 graus, fica difícil. E ainda bem que no segundo tempo, antes da parada, por causa do indício de raios, de tempestade, o Palmeiras já tinha feito 2-0. Então, o meu medo era poder essa parada prejudicar o Palmeiras. Não prejudicou. Jogou ainda mais nervosismo para o colo do time egípcio, do Al-Ahly. Então, vitória muito boa. O Palmeiras agora vai para a última rodada mais tranquilo, né, para pegar o time do Messi, o Inter Miami. E espero sim que o Palmeiras saia vencedor. Gostei da atitude do Palmeiras. Gostei dos jogadores que entraram no segundo tempo e fizeram o Palmeiras melhorar. Vitor Roque, que também teve chance perdendo gols. Rafael Veiga, mais uma vez, aquele puxãozinho de orelha. Você tem que melhorar, Veiga. Gosto muito de você, mas se você não tá bem, tem que colocar dar espaço para quem tá melhor. No caso, um Flaco Lopes e no caso também
O Maurício. E o Maurício há muito tempo, até ainda mais antes da sua contusão, estava muito melhor do que o Veiga. Teve a contusão, Veiga começou a ter chances, começou a alternar com outros jogadores, mas nunca se firmou, né? Então, é muito mais um Palmeiras com o Abel Ferreira não desistindo do Veiga por gostar, por gratidão, não sei se até onde isso é bom, mas o Palmeiras ainda bem saiu vencedor, ainda mais esses errinhos, essas persistências de Abel Ferreira em Rafael Veiga, que não tá bem, Vitor Roque, que é aguerrido, é a formiguinha, é não sei o que, mas efetividade está sendo com o Flaco Lopes. Sejamos justos, não estou falando que o jogador do Palmeiras é bagre, não presta, é ruim, como muitos gostam de dizer. Eu gosto de salientar o seguinte, o Palmeiras não jogou tão intensamente, até por razões de clima, por razões do calor intenso, o adversário mais forte, mas o Palmeiras fez um futebol competitivo, igualmente foi como o Porto. E o melhor de tudo, o que já encobre outros erros, fez os gols. Então, se o Palmeiras tivesse feito com o futebol que fez contra o Porto, tivesse saído os gols, era um 4-2, 3-1, era muito mais intenso. Mas o Palmeiras fez o quê? Fez a sua lição e vai para a última rodada com mais serenidade, mais tranquilidade. Jogando o nervosismo com dos outros. Ó, última rodada eu ganhei, agora é com vocês. Então, mais tranquilo, torcedor palmeirense. Aquela parada meteorológica deu pro Palmeiras até. Ufa, eu tirei até eu tava no sofá, eu tirei até uma sonequinha. Eu vou deitar aqui. 10 minutinhos, 15 minutinhos. Tirei um cochilinho quando acordei, o pessoal tava se aquecendo. Não, legal, deu pra todo mundo, até me acalmar mais. Então foi bom pra todo mundo. Palmeiras em campo, eu aqui em casa, pra torcida lá em New Jersey. Aí todo mundo saiu feliz e o melhor de tudo, o Palmeiras saiu vencedor. Então, Palmeiras 2, Al-Ahly 0. Palmeiras vence seu primeiro jogo na Copa do Mundo de Clubes e vai com toda a moral do mundo para a última rodada contra o time do Messi, o Inter Miami. Então, fechando o vídeo, reforçando, pedindo, deixa seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão, se no caso não for inscrito, mas o mais importante até do que o like, ou igualmente como for o like, compartilhe o conteúdo entre os seus também, para não fazer crescer cada vez mais o canal Lealdade em Padrão. Muito importante e conto com a ajuda de vocês. Feliz pelo Palmeiras e espero que contra o time do Messi seja menos sofrido, menos sofrível, mas igualmente aguerrido. A intensidade contra o Porto não teve contra o Al-Ahly, mas teve futebol e teve efetividade que não teve contra o Porto. Isso é mais importante. Copa do Mundo, Mundial, torneio de tiro curto, é gol. Basicamente é isso. É isso que vai ser lembrado. Flaco Lopes marcou gol. Quase fez o gol que foi contra. Disputou a bola. Então, futebol também é isso, é gol. A partida contra o Porto, por muito tempo, ou algum certo tempo, será esquecida. Mas os gols de Flaco Lopes, não serão. O gol, a disputa do gol, mas esteve lá. E fez a torcida mais feliz. E vamos Palmeiras!